você acha deste projeto? Na sua opinião, o preso deve pagar pela tornozeleira eletrônica? E nós deveríamos usar mais do benefício da tornozeleira eletrônica para deixar a prisão realmente para quem precisa estar lá, principalmente prisão provisória? Olha, Capês, uma boa tarde a você, aos amigos aqui da mesa e todos que acompanham Linha de Frente. Eu vejo que esse projeto de lei referente à tornozeleira eletrônica, ele faz com que a gente tenha que avaliar alguns pontos. Primeiro, como você bem colocou agora, é uma obrigação do Estado o fornecimento desses itens, porque eles estão previstos na legislação. E aí, mais do que um benefício ao réu, um benefício ao preso, ou um benefício a quem quer que seja, mas é uma obrigação legal. E quando se trata de uma obrigação legal, o Estado não pode se furtar a promover esse tipo de prática, a conceder esse tipo de benefício e a ter instrumentos para conceder esse tipo de benefício. Então, eu vejo nesse sentido que a resposta, curta e grossa, seria não se deve privatizar, entre aspas, vamos dizer assim, o custo desses aparelhos com os cidadãos, com os seus presos. No entanto, eu vejo que vale a gente avaliar, aprofundar um pouco mais essa questão no seguinte sentido. Existem situações onde você tem, e são situações fáticas, concretas, onde você tem o poder público com a dificuldade no fornecimento, seja por não ter condições de aquisição, enfim. Talvez nesse sentido a gente pudesse ter ali uma possibilidade do réu, haja vista que eventualmente tem essa disponibilidade financeira de fazer custo desse dispositivo, pensando acima de tudo no seu interesse, numa situação de fato. Agora, analisando realmente, em tese, é obrigação do Estado e, como você bem colocou, não se pode tergiversar com o que está escrito na lei. Especialmente em matéria penal, a lei tem que ser seguida de uma forma estrita. E, nesse sentido, a legislação, ela prevê essa modalidade, que é uma modalidade que pode ser empregada em alguns casos e deve ser empregada em algumas situações no sentido de uma política prisional, para que se mantenha encarcerados somente aqueles presos que, de fato, precisem estar presos. E com isso a gente consiga, de alguma forma, evitar a narrativa de que, olha, estão sobrecarregados, então temos que ter saidinha de bandido. Não, saidinha de bandido não tem que ter. O que você tem que ter é, em uma série de situações onde seja possível e permitido em lei, a possibilidade de sair usando tornozeleira eletrônica, por exemplo. Ana Beatriz Rich, foi feito um último levantamento que nós temos aqui, de meados do ano passado. Tinha uns 850 mil presos no Brasil, chegamos a ter mais de 900. 850 mil presos, sendo que uns 200 e pouco são presos provisórios. Então, o preso provisório vai receber a tornozeleira eletrônica. Aí ele paga pela tornozeleira eletrônica. E se ele for absolvido, ele recebe o dinheiro de volta? Como é que ficaria isso? Não, pelo que eu li, nesse projeto consta essa exata previsão de que se o preso for absolvido, esse dinheiro vai ser devolvido para ele. Eu só me questiono como isso seria feito, dado que no Brasil, quando alguém tem que receber algo de alguma entidade federativa, isso acaba demorando anos e anos. Me parece que se trata de um projeto bastante impensado por alguém que deseja virar página de notícia, porque quem conhece a lei penal e nem precisa conhecer tanto assim, como é o meu caso, sabe que essa é uma garantia que existe na legislação para esses presos que... E aí a gente entra numa outra discussão a respeito da verificação dos requisitos para que sejam utilizados certos instrumentos da legislação penal, que é a mesma questão da saidinha e da audiência de custódia, mas... vai acabar criando um abismo ainda maior, porque aqueles que vão ter condições financeiras vão pagar e aqueles que não vão ficar aprisionados e encarcerados indevidamente, mais ainda do que hoje a gente já tem aqui no Brasil. Me parece uma alternativa bem ruim, na verdade. Leandro Ferreira, vamos lá. Nós estamos no Brasil, aqui não é faculdade de Direito, que é uma mesa de debates. Mas, a legislação diz, o sujeito, antes de uma condenação definitiva, antes que ele tenha uma condenação e vá cumprir pena mesmo, ele só pode ficar preso se for necessário para o processo. Então, a prisão é para impedir que o sujeito fique praticando crime enquanto ele está solto. Você lembra do caso do maníaco do parque?
O cara ficava patinando no Parque de Ibirapuera. Parque do Estado, né? Seduzia as mulheres e levava ela do Parque de Ibirapuera para o Parque Ecológico Tietê. Isso. E aí estrangulava e matava. Como é que você vai deixar um cara desse respondendo o processo em liberdade? Ele vai continuar matando. Então, você precisa prender. Não dá para esperar o processo terminar. Solto, ele vai continuar praticando o crime. Claro. Ou você está comprando testemunha, está destruindo documento. Bom, se eu deixar isso, eu não consigo provar o crime. Então, eu tenho que prender ele. Ou então, ele vendeu tudo, está comprando uma passagem para Kuala Lumpur, na Malásia, e vai embora. Então, tem que prender. Então, ou você garante a execução da pena, ou garante a produção da prova, ou impede ele de continuar cometendo o crime. Em outras palavras, prisão antes da condenação, só se for necessário. Mesmo assim, sendo necessário, o juiz é obrigado a olhar o código e falar, bom, será que se eu afastar ele do exercício de uma função pública já é suficiente? Será que se eu meter uma tornozeleira eletrônica no pé dele, ou fixar uma fiança muito elevada, vai ser... Ele é obrigado a fazer essa consulta. Aprender passaporte. Aprender passaporte. Agora, infelizmente, parece que no Brasil, as prisões provisórias são para obrigar o sujeito a fazer delação. Então, você fica preso, eu vou te coagir para você fazer uma delação, depois que você fizer a delação, eu te solto. Prisão para delação. Precisa mudar o Código de Processo Penal. Aí não adianta falar em tornozeleira eletrônica, nem apreensão de passaporte, que a finalidade da prisão é outra. É extrair uma confissão que normalmente não se prova, que o jeito fala o que o inquisidor quer ouvir. Você acha que a tornozeleira eletrônica é pouco utilizada em nosso país? E se ela começar a ser mais utilizada, seja na prisão provisória, seja na progressão de regime, quem tem que pagar é o preso? Olha, Capês, eu acho que a gente está diante de um debate bom de se fazer, né? Eu dou aqui meu boa tarde aos colegas da mesa e aos colegas e aos ouvintes e telespectadores, né? E eu diria o seguinte, o próprio projeto de lei, como disse a Ana Beatriz, né? Ele traz algumas informações importantes. Uma delas é que a tornozeleira eletrônica custa R$200 por mês para uma pessoa que está portando essa tornozeleira. Um preso no sistema carcerário custa muito mais caro do que isso. A tornozeleira nos ajuda a economizar recursos. É claro que, como disse o Capês aqui, se esse sujeito apresenta uma periculosidade para a sociedade, se ele pode empreender ações que vão destruir provas ou dar continuidade aos seus crimes, o juiz precisa encarcerar e impedir a movimentação dessa pessoa. Mas hoje o que nós temos é uma quantidade grande de pessoas que vão para a prisão preventiva e não é nem para fazer delação, é porque muitas vezes cometeu algum crime ali que não condiz assim com a necessidade de ser encarcerado e aí a pessoa acaba se tornando o integrante daquele sistema que existe dentro da prisão, que a gente sabe é uma escola de deformação do sujeito, né? Então, eu vejo a tornozeleira como uma evolução desde que ela seja aplicada de forma racional, desde que ela seja aplicada para permitir a melhor administração da pena e, certamente, ela vai ser mais barata. Isso não vai gerar dívida, vai gerar economia, porque hoje um preso se formando em bandidagem dentro da cadeia sai mais caro do que essa tornozeleira. Mas por falar em custo, Capês, da última vez que eu estive aqui com você, a gente fez uma dívida. E para te mostrar que nem toda dívida é ruim, eu trouxe para você o John Maynard Keynes, a teoria do emprego, a teoria geral do emprego, da moeda e do juro, que a gente vai ver aí que os custos para o Estado muitas vezes podem ser compensados com investimento público e o Keynes certamente vai acrescentar na sua biblioteca para a gente continuar os nossos debates aqui. Muito obrigado. Não tenha dúvida que eu vou ler, sim. Eu já conheço por alto, né, a obra do John Maynard Keynes. Ele acha que tem que fazer endividamento público para a construção de obras e gerar emprego e retomar o desenvolvimento. Nos Estados Unidos, que é um país que dolariza o mundo inteiro, você sabe que os Estados Unidos, para imprimir uma nota de $100, ele gasta alguns centavos. Mas os países que são obrigados a submeter a uma economia dolarizada, que é no mundo inteiro, eles têm que produzir produtos que equivalentes aos $100 e não os centavos que são produzidos. Então, o que os Estados Unidos faz? Imprime um monte de dólar à vontade, não tem lastro em ouro, o lastro é confiança no tio Sam. Tio Sam paga e vai inundando o mundo de dólar. Muito bem. Aí é fácil você usar dinheiro público para fazer obras públicas e gerar desenvolvimento.
Só que tem uma coisa, hein? Vão começar, está tendo um movimento aqui, os BRICS, daqui a pouco vamos discutir sobre isso aqui, eles vão chegar a 48% do PIB mundial e mais de 50% da população mundial, em termos de compra. Então, vai acabar essa mamata aí dos Estados Unidos. Mas eu vou ler, sim. Eu gosto de discutir sempre com pessoas inteligentes. O Leandro Ferreira é uma pessoa inteligente e o debate fica sempre muito bom. Muito obrigado pelo livro aqui. Você podia fazer um autógrafo aqui. Não fiz ainda, porque... Você podia fazer uma dedicatória. E eu, claro... Fazer uma dedicatória de presente para o Fernando Capês, claro. Claro, evidentemente, como... Uma inversão de papéis. E eu, como um pai de família, que preciso vender meus livros também, vou trazer meu livro de processo penal e autografar para você e faço um pouco de propaganda também. Mas vamos... Muito obrigado. Meu querido Diogo da Luz, eu fico pensando aqui o seguinte. O Brasil tem um gap enorme entre o que a legislação faz, o que sai da cabeça de deputado, e o que o Poder Executivo consegue executar. Nós estamos falando de tornozeleira eletrônica. A nossa lei de execução penal entrou em vigor em janeiro de 1985, muito antes da Ana Beatriz Rich nascer. Muito antes. Tá? Então, nem tanto assim. Em janeiro de 85 entrou essa lei em vigor. Aí ela diz o seguinte... Cumprido um sexto da pena, o sujeito passa do regime fechado, ali na cela, para o regime semiaberto. O que é regime semiaberto? É uma colônia penal. O sujeito fica ali, dorme no alojamento, não dorme numa cela, faz trabalho coletivo, aprende um ofício. Então ele tende isso é importante para a ressocialização do sujeito. Depois sai dessa colônia, mais um sexto, ele vai para o regime aberto, que ele fica em liberdade durante o dia, mas no final de semana e à noite ele dorme, não na cela, na casa do albergado. Muito bem. Passados aí 40 anos, não fizeram nada. Então, o que é regime semiaberto? Semiaberto, o cara fica livre e dorme na cadeia, o que seria o aberto. E o que é o aberto? Nem na cadeia precisa dormir. Então, o pessoal fala de saída temporária, saidinha. Não sei que saidinha é essa, porque o cara já está em liberdade. É porque eles estão dando esse benefício para quem está no regime fechado. O Brasil, infelizmente, está há muitos anos uma avacalhação. Sendo assim, é melhor a gente usar a tornozeleira eletrônica, pelo menos o cara não faz escola de bandido na cadeia. Hoje você fala, a polícia prendeu, tirou o sujeito de circulação, não, agora que ele vai entrar em circulação, dentro do presídio, integrando uma organização criminosa. Como é que você vê essa questão da deformação do sistema carcerário pela inação do Poder Executivo, falta de efetividade para os dispositivos da Lei de Execução Penal e agora o benefício da tornozeleira eletrônica. Vamos usar mais esse benefício? E se for usar, como disse o Leandro Ferreira, precisa o preso pagar? Será que o Estado não tem, abatendo dos custos que o sujeito tem na prisão, condições de pagar uma tornozeleira eletrônica? Diogo da Luz. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa levantar aí, Capês, isso vai aumentar a minha segurança, a sua segurança, a segurança do brasileiro? Esse é o ponto importante a discutir? A mim parece que não. Até porque esse projeto de que o preso pague pelo uso da tornozeleira eletrônica já é antigo, ele vem em 2016, foi um projeto do senador Paulo Bauer, que era do PSDB de Santa Catarina. Ele passou na Comissão de Constituição e Justiça e acabou não indo adiante, mas já foi muito discutido. E eu insisto, o Cleitinho vai ganhar o que com isso? Trazer mais segurança para a gente ou apenas likes nas suas redes? O que eu quero é segurança. Não me parece que o custo da tornozeleira seja o maior problema. Num primeiro momento, parece fazer todo sentido, porque é lógico, o preso deveria arcar com suas despesas. Mas o que eu quero, antes de qualquer coisa, é ter segurança para andar na rua. E para mim está muito claro, se o preso pode sair, ainda não terminou a pena, portanto ele ainda é um condenado, se pode sair, que seja pelo menos com a tornozeleira eletrônica, sem dúvida alguma. Não dá para pensar de outra maneira. Para ter a certeza de que pelo menos se sabe aonde ele está e se ele sair daquele quadrado que ele tem que se manter, rapidamente a polícia possa agir. E não adianta, nesse ponto eu concordo com o Leandro, manter um preso na prisão custa até mais caro do que a tornozeleira eletrônica. Agora, tudo isso tem que ser rediscutido, sem dúvida alguma, porque a gente vê que não tem sentido uma pessoa condenada a 30 anos com um sexto da pena, ou seja, faltando 25 anos para terminar a sua pena, já está legalmente passível de receber o direito de uma saidinha.
ela vai começar a ter que se reenquadrar na sociedade com 25 anos de pena pela frente. Isso parece, para mim, um absoluto disparate. Eu queria fazer só um adendo mais. Você comentou sobre a quantidade de presos. Segundo dados oficiais do CNJ, nós temos 660 mil presos definitivos e 330 mil ordens judiciais de prisão ainda não cumpridas. Esse é um problema sério que nós temos no Brasil inteiro. No estado de São Paulo, são mais de 50 mil ordens de prisão por serem cumpridas e, muitas vezes, crimes muito pesados que ainda não foram buscar o bandido na sua casa. E alguns que o bandido estava preso e soltaram. Também. Deram liberdade provisória para narcotraficante, quadrilheiro. Infelizmente está assim. E você falou em segurança. Hoje o sujeito vai para a cadeia. Eu não sei se eu me sinto mais seguro, não. Porque na cadeia existem organizações criminosas, sem dúvida, como não só do primeiro comando da capital, mas nos anos 80 tinha serpentes negras que estavam já infestando a penitenciária de São Paulo e não se deu muita atenção. O juiz corregedor na época era o doutor Haroldo Luz. Ele tinha denunciado isso, falaram que ele era louco. Afastaram ele do cargo de juiz corregedor dos presídios. E ele estava certo, o tempo provou isso. Então, o sujeito entra no sistema carcerário, ele já é cooptado pelo crime organizado. Se ele não for cooptado, ele é morto ou hostilizado. Então, realmente é uma situação, eu acho, inclusive, crimes que não são crimes muito... que o sujeito não demonstra periculosidade para a sociedade, eu acho que a tornozeleira eletrônica é melhor do que deixar o sujeito preso provisoriamente. Principalmente como estão os nossos presídios. E deixar bandido e membro de organização criminosa em estabelecimento de segurança máxima. E digo mais, Diogo, você pediu a palavra, vou te dar a palavra. Eu acho que tinha um projeto que tinha que fazer, na minha opinião, você já tem o livramento condicional? Já existe o Instituto da Livramento Condicional. O sujeito cumpre uma parte da pena e o restante ele cumpre em liberdade sob condições. Eu acho que já que não funciona, não tem colônia penal, não tem casa do albergado. É uma bruta de uma avacalhação. Agora o pacote anticrime mudou, criou um sistema super confuso de progressão de regime. Ou seja, é uma coisa que não funciona. É melhor acabar com a progressão de regime. Ah, mas aí você vai acabar com a individualização da pena. Não, você tem níveis de livramento condicional. Cria o livramento condicional e acaba com essa porcaria dessa progressão de regime, porque não funcionou na prática. Por favor, Diogo. Não funcionou e não vai funcionar. Estou de pleno acordo com você. E vale lembrar que o PCC nasceu em Tremembé, dentro do presídio, por tamanhos maus tratos que os presos tinham. Falar, está preocupado com o cuidado com os presos. A gente tem que ter as condições mínimas de saúde, de higiene, de alimentação, de tal maneira que não precisasse acontecer o que aconteceu. O surgimento do PCC foi muito mais uma ferramenta de autodefesa, de sobrevivência dos presos, que na década de 80 estavam completamente largados nas prisões. Quem conheceu o Carandiru, então, entende muito bem o que eu estou falando. Era uma coisa impressionante. E aí nós demos espaço para eles irem se organizando, visando a sobrevivência interna e, logicamente, o bandido, quando se une e faz força, vai cometer crime e virou isso que virou. Então a gente tem que dar as condições mínimas, sem dúvida alguma, aos presos, muito mais segurança, discutir muito melhor essas saidinhas, que tem que ser só em casos excepcionalmente convincentes de que não vai ter problema e com a tornozeleira eletrônica, sem dúvida. A finalidade da pena também é ressocializar. Ah, mas isso é um sonho, é impossível. Claro, do jeito que é o sistema carcerário, evidente. Até porque quando ele entra lá, é que ele vai aprender a ser bandido. Eu tinha uma estatística, ela já está defasada há alguns anos, mas ainda deve ser altíssimo. 80% dos egressos do sistema carcerário reincidiam na prática de crime. Eu não tenho esse número exato agora, estatística é coisa séria, mas deve ser altíssimo. Porque o nosso sistema favorece a manutenção, a perversão e a piora nas condições mentais, psicológicas e sociais de alguém que entra no sistema carcerário.